Bom, agora estamos gravando. Bom, eu relutei para dar essa aula porque ela é muito conceitual, ela é uma aula avançada, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer profissional, mas a pessoa que entender isso daqui, ela realmente vai conseguir fazer um avanço na carreira. Por isso que tem esse nome, né? Hacking profissional, que eu dei esse nome, e realmente um salto de posicionamento profissional. E eu acho que essa aula praticamente vale o programa todo, né? Hoje os profissionais, eu vou falar tudo, a verdade, assim, porque hoje eles me pagam assim para ficar 6 meses comigo para desenvolver assim vários steps de autoridade. Vocês vão ver onde a gente consegue chegar com um profissional. E eu acho que essa aula vale ao programa inteiro, que custa em torno de 8 mil, assim, o programa de 6 meses. É o que eles investem nesse treinamento. E vocês vão entender por que isso vale isso, tá? Por que esse investimento vale. E eu vou começar dando uma introdução do que eu fiz, né? A aula passada, eu dei esse treinamento aqui para eles, eu falei sobre marketing digital e basicamente o que eu expliquei foi que a gente tem dois caminhos aqui, né? Eu expliquei o que acontece exatamente a partir da teoria. Se a gente hoje começa a estudar marketing digital, a gente começa aqui da teoria, começa a entender esses princípios aqui, e a gente começa por livros de marketing, né? Que só falam de produto. Aqui está em grande aqui escrito produto, não sei se está escondido aqui, mas a gente começa aprendendo de produto e a gente aprende tudo de produto, marketing, produto, referência e diferencial. E aí, de repente, olha, agora vamos falar de pessoa, né? Então, o marketing digital faz isso para a gente, assim, dá esse pulo, a gente aprende todos os princípios que a gente aprende em marketing. Os caras estão falando o tempo inteiro de produto, teorias de produto, princípio de produto. E aí, de repente, dá esse pulo aqui e fala, ó, vamos falar de pessoa agora. E aí eu mostro. Na aula passada, eu mostrei como esse processo ele transforma profissionais em cópia, né? Esse processo aqui transforma profissionais em cópia porque todas essas teorias aqui de marketing pessoal, personal branding, marketing de diferenciação, se você for ver desde o começo, do princípio, ele não diferencia você, que é uma pessoa, de produto. E aí as agências de marketing digital, elas vão aplicar essa mesma teoria aqui de referência e diferencial para produto e para pessoa, para produto e para pessoa, do mesmo jeito, tá? Então isso aqui é um vício do mercado e aí eu expliquei aqui em quase meia hora por que o Madmaster, por que o livro ele foi escrito do zero. Porque não tinha nenhuma referência que fala, olha, vamos começar do zero, como é que começa a imagem de uma pessoa, né? Em vez da gente falar uma biblioteca inteira de produto e depois explicar pessoas a partir de produtos. Então eu falei que isso é tipo você pegar um médico, né, ensinar ele como é que conserta um carro, um motor, e depois falar assim, olha, vamos operar um coração, né? É essa transição que acontece, mais ou menos. Então, e aí eu mostrei como o Imadmaster desenha a partir do zero a pessoa, né? A gente entender esses princípios aqui para entender como é que a gente vai pegar uma pessoa agora e vai projetar ela. Porque as pessoas acham que fazer marketing de pessoa é só promover ela. Não é só promover, né? Produto, a gente tem esses steps aqui. Para quem assistir a aula anterior vai entender exatamente esses steps. Não é promover uma pessoa, a gente precisa fazer outro processo com a pessoa para levantar a imagem dela, tá? E aí, a partir desses princípios, eu tenho mostrado, eu mostrei vários depoimentos de pessoas que subiram vários graus desses steps, desde o primeiro grau. Pega uma pessoa, como é que eu faço ela subir um degrau? 2 degraus, ou até o último degrau. Hoje eu vou falar bastante desse gráfico aqui. E como é que esse cara ele se torna um arquiteto da imagem dele, como é que ele entende a imagem dele e ele vai depois poder manejar todos os processos da imagem dele, ele se tornar muito mais independente para contratar uma agência, para depois fazer por ele mesmo. Então, essa é a base do Imadmaster. O Imadmaster é o quê? É uma pessoa que ela sabe que ela não precisa de referência
para desenhar a imagem dela. Ela não precisa copiar ninguém. Ela não precisa ficar olhando para outras pessoas para desenhar a imagem dela. Eu mostro isso de um jeito muito óbvio, né? Eu dei esse exemplo na aula passada, falando, você vai desenhar um logo. Um logo representa o teu negócio, né? Representa a tua cara. É como se fosse desenhar a tua cara do negócio. E eu mostro como o processo de design, desde o começo, o mercado pega o teu logo para desenhar. Ele vai olhar todo o mercado para depois falar, olha, o teu logo tem que ser assim. E aí eu falo assim, se eu vou desenhar um retrato da sua cara, um retrato, desenhar uma pintura. Aí eu falo, você precisa olhar para outras caras? Você precisa olhar para outros rostos para desenhar uma pessoa? Então por que você faz isso com o logo? Porque o logo representa todo mundo menos você. Por isso que vira uma cópia. Entenderam? Então, esse o processo, é o resumo. Assim, esse vício aqui, ele vai se repetir em todos os processos. Depois no Instagram, nos sites. E aí os sites vão ficar todos iguais. Então, o marketing digital acaba produzindo isso aqui. E aí, nesse processo, ele fica com muita dificuldade de realmente se diferenciar, de ser uma pessoa diferente. Mas quando a gente pega esse processo e começa do zero, cara, ele escala esse negócio muito mais rápido, porque ele entende o processo dele. Então, é como uma pessoa, você dá, né, um Lego, né? Cada pedaço dessas autoridades, desse sistema aqui, é como dar cada peça do Lego para a pessoa. E aí ela sabe montar o posicionamento dela. Hoje eu já vejo alunos que, cara, os caras se desconectam e sabem montar o posicionamento dele. Entendeu? Ele sabe o que é a imagem dele. Então, ele está muito mais independente aqui, né? Então, o Image Master, ele não dá dica de imagem, sabe? Dica de qual blazer usar, não é tendência de imagem igual isso daqui faz, né? Não é diquinha se você vai usar uma gravata azul ou uma gravata vermelha. Não, é como você vai construir a tua imagem, tá? E é isso que eu vou falar mais, me aprofundar um pouco mais nessa escalada aqui hoje. E aí eu vou lembrar que esse PDF que eu vou salvar aqui hoje, eu vou colocar um link para vocês. Vocês vão poder preencher um formulário e pegar o PDF resumido e com as observações da aula. Não vai ter só o PDF, vai ter também o resumo da aula que eu vou falar, que é o roteiro da aula, tá? Então, fiquem ligados, a hora no final eu vou soltar o link para vocês baixarem o PDF e o roteiro da aula. E aí, terminando o resumo da aula anterior, eu expliquei a diferença entre imagem e marketing, né? Que a imagem é a pessoa e o marketing é o teu serviço, tá? São duas coisas completamente diferentes. É por isso que a gente consegue desenhar uma imagem de uma pessoa sem olhar para ninguém. Isso, o mercado, ele não existe para o mercado hoje. Você falar assim, eu desafiei o Jason, que é o designer, que eu o primeiro designer que eu formei. Eu falei, Jason, eu duvido você desenhar um logo sem olhar para nenhuma referência. Ele bugou. Ele falou, como que eu faço isso? Porque nenhum designer sabe fazer isso. Entendeu? Então, aí eu expliquei para ele a diferença entre essas duas coisas, né? Que o marketing é adaptação, você adapta produto. Você não adapta a pessoa, né? A pessoa, você não muda a história dela, você não muda a pessoa, você muda o serviço dela, você adapta os preços, as ferramentas. Então, o Image Master faz essa construção aqui da imagem da pessoa e mostra quanto mais você desenhar a tua imagem, mais forte fica o teu marketing. Ou seja, você começa a empurrar essa linha aqui, essa linha do meio começa a empurrar, porque a tua imagem forte, né, começa a conectar mais, você não precisa tanto se adaptar. Aí eu dei o exemplo, eu falei que é tipo o Iron Maiden e um cantor de boteco, né? Porque o Iron Maiden tá com a imagem gigantesca aqui, ele não vai pegar um papelzinho e tocar a música que o cara quer, entendeu? Ele tem a imagem dele, ele tem o estilo dele. Então a imagem está gigantesca aqui. Você pode pegar isso, artistas, mesmo profissionais, que estão num nível muito alto, ele não se adapta ao mercado, ele tem o produto dele, a imagem dele, tudo que ele construiu está dentro desse primeiro parâmetro aqui, e isso empurra o marketing dele. Tá? Então esse é o resumo da última aula. E para o pessoal novo agora,
eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem, né? Eu falo que quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu tinha um computador lá que ele era muito, o HD dele era muito pequeno, né? Ele tinha 800 mega. E eu começava a instalar tudo lá, era Windows 3.1, que eu colocava 20 disquetes para ficar desinstalando e instalando o computador. E aí, praticamente quase todo mês, ou menos de um mês, esse HD lotava e eu formatava de novo esse computador do zero e instalava tudo de novo. Então, eu ficava nesse processo. Depois, eu fui fazer ciências, né? Eu me formei em ciências biológicas. E, assim, em ciência a gente vê muito mais matemática do que ciência e teoria em si. Então, assim, é matemática pesada. É cálculo 1, é cálculo 2, é estatística, muita estatística. E aí, depois, eu fiz uma pós-graduação em comunicação na USP. E lá eu aproveitei para fazer todas as matérias da graduação de jornalismo, de publicidade, de relações públicas. Né? Eu fui bolsista de mestrado pela FAPESP. E aí eu fiz mais uma especialização em design na Pan-Americana. Eu fiz ilustração digital. Então, eu achava que, beleza, já estava sabendo de comunicação, preciso de mais técnica de design para abrir. Aí eu abri uma agência de marketing. E eu comecei a fazer página, comecei a fazer site, né? Quando começou o Facebook, eu estava vendendo campanha do Facebook de porta em porta. Então, para pequenos comércios. E aí eu fiz páginas aqui, uma das páginas aqui tem hoje mais de 500 mil de seguidores, então esse número eu alcancei lá atrás e ela se mantém ainda hoje. Depois eu comecei a trabalhar na fábrica, né, dos meus pais. Eu abri uma loja de fábrica na fábrica dos meus pais. E aí começou a alfaiataria, né? Na verdade, eu comecei isso para ajudar eles, porque meu pai ele tinha tomado uma devolução de uma mercadoria de mais de 400 mil reais. Ele estava com um estoque gigantesco. E eu falei, beleza, eu já tenho conhecimento de marketing, eu sei montar um e-commerce, vamos vender essas roupas. E aí eu decidi abrir a loja também. Eu abri esse aqui é o meu cachorro, que ele ficava na porta da loja de gravata, ele praticamente trazia os clientes para dentro da loja. E aí eu comecei a dar palestra nas empresas, né, de como se vestir, tal. Comecei a dar palestra e o pessoal começou a me chamar para rádio, para TV, fiz comerciais de TV, ia para eventos, comecei a dar entrevista, né, e para vários eventos de luxo e não sei o que, um monte de coisa. E comecei a vestir artistas, né? Um dos artistas que eu vesti foi o Celso Portiolli. E assim, acho que o que mais me espantou, assim, foi que ele tirou o terno da maior marca sob medida que tinha na época para colocar o meu terno. E eu era uma pessoa com mais uma assistente. E essa loja tem loja no Brasil inteiro. Então, aí eu entendi assim a figura de autoridade que eu estava criando nesse processo e eu entendi alguns conceitos de como a gente, mesmo pequeno, mesmo uma pessoa sozinha, ou ela consegue criar a imagem dela para sobrepor coisas que parecem gigantescas, que parecem impossível. E aí a gente volta, né, naquela questão das referências. Por que as referências lá atrás, o que eu mostrei lá atrás, atrapalham tanto os profissionais? Por que a gente desconstrói aquele negócio ali para ele entender que ele pode desenhar a imagem dele a partir do ponto dele, das autoridades dele? É esse gráfico que eu vou explicar para vocês agora. Tá? E aí, depois desse processo aqui, eu escrevi o livro, né? Crie uma imagem profissional única. Então, esse livro foi escrito em português, né? Aqui tem as línguas, obviamente. Ele já está traduzido para inglês e português de Portugal, tem uma adaptação. E ele está agora traduzindo para alemão e espanhol. Porque realmente é uma coisa que o mercado não fala. Né? Ninguém falou, olha, vamos desenhar sem olhar para ninguém. Então, isso tem causado até um choque em muita gente. E aí, vamos... Cara, você pode ver, vou pegar uma água. Tem um pessoal assistindo aqui também, aqui atrás. Um público aqui. Bom, esse gráfico
assim, ele é praticamente a aula de hoje. Então, a simplicidade dele, assim, e a abstração até assusta um pouco, mas ele é a essência da aula de hoje, tá? E o que ele significa, né? Ele significa uma escalada de autoridade, tá? Como é que a gente faz essa escalada? Estou lendo umas mensagens engraçadas aqui. Então, a escalada de autoridade é o seguinte. Obrigado. A escalada de autoridade, como é que a gente faz ela aqui? Ou seja, o ponto zero aqui da imagem do profissional não é as referências dele, né? É a história dele. Mas quando eu falo a história, eu estou falando da história, da formação, do currículo, né? Desde que essa pessoa nasceu. Tudo isso forma as autoridades que ela tem agora, tá? Então, geralmente, o que as referências lá fazem? Vamos ver o ponto zero da imagem lá das referências que eu mostrei, das agências. Ok, nós temos um nutricionista aqui. Quem são as referências? E vamos achar os diferenciais. Não, isso daqui é o ponto zero da pessoa para falar, cara, quem é essa pessoa? Entendeu? Não tem limite isso daqui. E aí a gente começa a entender que uma pessoa não tem 3, 4 autoridades, assim como a gente vê normalmente. O que é o padrão disso daqui? O padrão é o teu currículo. Ah, eu sou isso aqui, ó. Eu sou nutricionista especializado em nutrição esportiva. Eu tenho 2 pós-graduação, um MBA em gestão, né? Esse sou eu. Eu faço isso, eu ensino as pessoas a isso. Essa a especialização, a apresentação básica de qualquer profissional que a gente vê no mercado. Então, e aí o ImageMaster pega com uma metodologia que, assim, uma pessoa faz, qualquer pessoa que faz a primeira aula do ImageMaster e em 2 horas, em menos de 2 horas até, ela faz esse exercício e agora a gente tem o levantamento das autoridades dessa pessoa. Então tem a metodologia para fazer isso daqui, tá? E aí, isso daqui é a linha do tempo. Isso aqui é a linha do tempo. Como é que um profissional normal, ou como a gente via até agora, ele planeja a carreira dele? Ele geralmente, né, quando você começa a faculdade, quando você está montando um negócio, o que você olha? A tua visão, você está olhando lá para uma pessoa que está lá na frente. Então, esse nutricionista que eu dei o exemplo, ele olha lá para o Paulo Musi e fala, cara, no dia que eu tiver tantos seguidores, igual aquele cara, daqui uns 5, 10 anos, né, eu vou chegar naquele patamar. E aí ele começa a se comparar, a visão dele passa a ser as referências. Então, e é engraçado, eu fazia, né, quando eu vendia as campanhas para os pequenos comércios, e eu falava assim, cara, eu dava algumas soluções, né, criativas para o cara falar, olha, faz isso daqui na tua campanha que vai funcionar. E aí ele falava assim, pô, mas ninguém fez isso ainda. Eu falava, é justamente porque você vai fazer, porque ninguém fez. Então, assim, você vê que é esse pensamento que é o vício, né? Em ter que olhar para referências e se você não vê uma referência fazendo, você acha que você não tem que fazer, né? Mas naquela época eu ainda tinha não tinha todo esse conhecimento. Hoje eu vejo que a escalada dessa autoridade ela é muito mais segura para o profissional, porque ele consegue usar os próprios elementos que o profissional tem para fazer essa escalada e chegar nisso aqui mais rápido. E eles, quando hoje você dá soluções criativas, você sempre faz brainstorms e você faz coisas, fala, olha, vamos fazer tal coisa, nunca olhando para o profissional, é sempre olhando para fora, né? Os ideais, os conceitos, é sempre. Eu estou num co-work aqui em Florianópolis e o menino estava criando um nome para ele, um nome para o projeto de uma cliente.
Cara, não tinha nada da cliente no brainstorm dele. Nenhuma informação. Só tinha conceitos que vieram de outras pessoas e ele estava tentando criar uma coisa. Então, o mercado ainda tem o vício de olhar para a visão, de criar a visão dele, de só olhar para a referência. Né? Um vício que eu fico tentando chacoalhar eles assim, falar, cara, você não precisa de referência, entendeu? Você pode criar uma imagem tua e aí eles começam a aprender essa escalada aqui, né? Vocês vão poder ver na aula anterior. Hoje a gente não vai ter depoimentos, mas na aula anterior eu mostrei depoimentos de pessoas de cada step desse daqui. Pô, como é que eu faço uma pessoa subir um primeiro step? Como é que eu faço subir vários degraus? Como é que eu faço ela atingir essa visão, né? Então, mas hoje eu vou mostrar mais conceitualmente como é que a gente faz isso daqui, tá? Então, como eu estava falando, um profissional padrão, né? Quando ele planeja a carreira dele, então ele vê uma visão, ele vê uma referência e fala, pô, eu tenho essas ações aqui para fazer e eu vou seguir essa referência, eu vou me nortear por essa referência e ele cria a visão dele. E aí ele passa a cumprir com o propósito dele, ele faz todo dia o trabalho dele, né? Com os valores que ele tem. Ou seja, ele planeja e fala, pô, num X dado tempo, eu vou atingir aquela referência, né? E aí ele começa a trabalhar. E aí você vê aquela escalada, aquele crescimento profissional, né? Que você tem que trabalhar todo dia para alcançar a autoridade que você quer, para alcançar essa visão que você pretende. Você vai passar aqui alguns anos buscando essa visão, né? Agora, né, o grande hacking, que é o que eu prometi aqui para vocês nessa aula, qual que é o grande truque, né? Não é truque, mas quando a gente se baseia na pessoa, a gente consegue fazer uma escalada muito mais rápido. Então, qual que é o objetivo do Image Master? É achatar essa linha do tempo aqui. Então, por que vale o investimento disso aqui? Por que vale? Pô, legal, vamos investir para criar a imagem. Porque a gente pega, agora vem a abstração, que precisa entender e refletir um pouco. Porque a gente tem que criar, né? Se a gente está achatando essa linha do tempo aqui, qual que é a grande pergunta? É como eu crio essa visão da autoridade que esse cara quer criar agora, não é daqui 5 anos, tá? É como criar essa visão agora. Ou seja, e quando você faz isso, você está desenhando realmente uma imagem de uma pessoa. Ou seja, o mercado está vendo esse cara mais num degrau acima da autoridade. O mercado está reconhecendo ele mais. A pessoa que faz uma escalada dessa daqui, ela já chega na esquina, ela conversa com uma pessoa, ela é mais valorizada, ela é mais reconhecida. Então, os depoimentos, vocês vão ver um site, né? Um site. As pessoas acham que o site não vende. Por que não vende? Porque é baseado naquele sistema de cópia. Porque você não consegue ver quem é o profissional. Por que todos os materiais, eles demoram para conectar? Você realmente só sabe quem é o profissional depois que você está lá dentro, experimentando o serviço dele. Porque os materiais dele, a visão que você está criando dele, não é a visão ainda da autoridade. Entenderam? Então, eu vou colocar mais exemplos, mas essa é a teoria básica. A pergunta, então, para a gente fechar esse slide aqui é: como é que eu posso criar a visão de autoridade agora desse profissional? Não é daqui 5 anos. Então, quando você guiar as suas ações, teu planejamento de marketing por essa visão, né, por tentando criar isso agora, então quanto mais o degrau mais próximo que você puder fazer, às vezes você não consegue criar essa visão que o cara tem. Então o cara quer ser referência no mundo da nutrição. Às vezes você não vai conseguir, mas você consegue achatar e abreviar e diminuir essa linha do tempo em 20% do que ele ia fazer. Entenderam? Então,
Tem mais uma pessoa aqui na fila. Então, vocês entenderam? A questão você precisa construir um sistema de marketing, um sistema de comunicação, fotos, o teu Instagram, tudo para criar o quê? Não é só simplesmente para ter, entendeu? É para criar a visão de autoridade que você quer criar agora. Ou a maior autoridade que você puder criar. Entenderam? Então, é isso que o MadMaster faz. Ele pega todos esses elementos aqui e faz a gente poder criar essa visão. Então, por isso que é muito mais interessante do que os outros sistemas. Que pega as pessoas e fala, olha, veja, o Steve Jobs, um dia você vai chegar lá. Veja, o fulano, né? E pega as referências e começa a fazer você seguir o mesmo caminho que aquele cara seguiu. Mas você não é aquela pessoa. Entendeu? Então, isso cria uma outra linha. Só que o que é a visão, né? Agora, geralmente, esse cara ele quer ser referência em nutrição, mas não é só isso que faz dele autoridade. Não é só isso que faz as pessoas admirarem ele. Não é por causa disso que as pessoas se conectam com ele. Na verdade, o objetivo dessa visão dentro do MadMaster, não sei se vocês já ouviram, vocês podem comentar se já ouviram o conceito de Ikigai. O conceito de Ikigai não é só que o cara é bom no trabalho dele, é que ele faz o que ele é apaixonado. Ele faz qual é a missão dele, né? Ele exerce a profissão dele, a vocação. E aí ele faz aquilo que ele é bom, né? E ele pode ser pago por isso. E geralmente outras pessoas precisam disso. E aí ele consegue fazer o que ele ama. Ou seja, você consegue criar uma visão, uma autoridade, porque hoje, por exemplo, eu me guiei por isso, para criar exatamente não só a profissão, né? A minha visão não é eu quero ser referência em tal coisa. Não, a tua profissão faz parte da tua vida. E você precisa criar essa autoridade que inclui todas essas coisas. E quando você fizer isso, você vai ser mais autoridade ainda. Entendeu? Porque as pessoas vão se inspirar em você, porque você vive do jeito que... E aí você vai criar realmente conexão com essas pessoas. Não é só a tua profissão. Não é só porque você faz uma receita. Entenderam? Então, se você for ver as pessoas que realmente são grandes, que deram certo, elas conectaram todas essas coisas de uma forma, às vezes pode faltar alguma coisa, mas é uma coisa que você consegue encaixar essas peças. E isso faz elas serem mais autoridades. Isso faz as pessoas admirarem ela mais. Tá? Então, essa é a visão que a gente vai criar em MadMaster. É uma visão que não é só a profissão que você quer criar, é a autoridade que também é a tua vida. Entendeu? Então, algumas reflexões que a gente pode fazer qual que é o teu nível de autoridade hoje que você tem, né? De 0 a 10. Qual seria o nível de autoridade que as pessoas olham para você e falam, cara, essa pessoa sabe o que ela está falando, ela é autoridade no que ela faz, né? E você não precisa ser gigante para fazer isso. Se você se apresenta para uma pessoa, ela vê você como autoridade, para duas, para três, ela enxerga você como autoridade, né? Isso é reconhecido. Ou seja, qual que é o nível dessa autoridade? É o que você considera como o ideal, né? É possível melhorar? E isso está próximo da autoridade máxima que você queria criar? Que é o que vai te dar todo o retorno que você queria? Que é o que vai te conectar lá com todos os teus pontos da tua vida? Sem você precisar se matar de trabalhar? Sem precisar perder todo o seu tempo, né? Então, isso é criar a autoridade máxima do negócio. Não é só ser o melhor, é conectar com a vida que você quer viver. E aí, a gente tem hoje, né, a pirâmide de autoridade. Se você buscar esse termo,
pirâmide de autoridade, você vai encontrar até esse patamar aqui, ó, celebridade. Porque geralmente o profissional, ele termina a faculdade, ele tá como um generalista, né? E aí ele começa a se especializar, e aí ele começa a difundir o trabalho dele, ele começa a se tornar uma autoridade, até que ele se torna uma celebridade. Então, isso é a pirâmide de autoridade que você vai encontrar no mercado. Só que aí o Image Master, eu coloquei esse novo patamar aqui, que é a super autoridade. Então, qual que é a diferença entre uma super autoridade e uma autoridade de mercado? Tá? Isso é muito importante. Então, uma autoridade é uma pessoa, é aquele nutricionista que você olhou para ele, pô, legal, cara, esse cara, eu quero seguir um esporte aqui, eu quero fazer natação, esse cara vai me ajudar a fazer a minha planilha de alimentação, né? Eu posso ouvir esse cara, eu vou seguir as recomendações dele, porque ele é uma autoridade na nutrição esportiva. Então, um profissional é um profissional uma autoridade é um profissional que você confia. Que você, pô, legal, o cara tem vários cases aqui, ele mostrou vários trabalhos que ele fez, várias pessoas deram depoimentos, né? Só que aí, uma super autoridade, ela é uma pessoa que você olha e que você fala, meu, essa pessoa nasceu para isso. Essa pessoa não é só uma autoridade, entendeu? Essa pessoa lá nasceu para isso. Então, e isso a gente consegue fazer. Eu tenho, se vocês olharem o vídeo anterior, tem depoimentos lá de pessoas, né, falando, pô, eu consegui atingir uma autoridade absurda em 15 dias com um evento. Então, esse processo de criar uma super autoridade, né, esse nome ele nem existe no mercado. E foi criado justamente para isso, para fazer uma pessoa entender que ela pode, né? E quando você desenha uma super autoridade, isso você faz isso, vocês não vão acreditar, tá? Mas é possível com um áudio de 2 minutos, tá? Você consegue fazer isso com uma pessoa se apresentando para você. Se o Image Master, né, eu tenho aqui umas dezenas de áudios de pessoas falando assim, olha, essa é a tua história, é assim que você se apresenta, é assim que você vai criar a tua super autoridade. E aí você ouve esse áudio, eu falo, meu, essa pessoa nasceu para isso, entendeu? Não é só que ela não é só essa pessoa, não é só uma pessoa que tem um diploma, uma especialização, não, conectar os pontos de autoridade todos que ela tem. E aí, quando você fizer isso, ela vai ter realmente uma imagem única. Porque ela não foi baseada numa cópia. Porque ela foi desenhada para ela mesma. Entende? Então, é seguindo todos aqueles princípios, aquela base de entender cada peça do Lego da pessoa. E quando você tratar ela como um Lego, e que cada autoridade que essa pessoa tem é uma peça do Lego, então você pode criar um Lego, uma imagem que é diferente. E aí conectar e falar, meu, tá aqui uma super autoridade. E por que é uma super autoridade? Talvez uma pessoa que nem é tão conhecida ainda, talvez uma pessoa que nem é celebridade ainda, ela vai ter mais autoridade do que uma pessoa que é famosa. Porque você, primeiro, tem 3 fatores que fazem uma pessoa que é super autoridade ser reconhecida como essa super autoridade. Primeira coisa é porque você olha e fala, meu, essa pessoa nasceu para isso. A segunda é porque é a proximidade, né? Pessoas que você tem essa proximidade, você tem essa conexão com ela, esse contato né? Ela é mais importante do que uma celebridade, porque ela está acessível para você, né?
E principalmente porque ela gerou muito mais autoridade. Ela não é só famosa, uma pessoa que está famosa, ela está distante, né? Ela foi desenhada lá por outros fatores que você não conhece, você não tomou contato, você só sabe que ela é famosa e beleza. É por isso que você dá autoridade para uma celebridade. Porque você fala, pô, essa pessoa, muita gente reconheceu a autoridade dela, mas você não teve o contato, não teve a conexão que você teve com essa pessoa aqui. Então, isso gera mais autoridade. E o terceiro fator é porque você desenhou essa pessoa aqui a partir da pessoa, né? Por quê? Porque você não desenhou ela a partir de uma cópia. Porque ela é muito mais real, entendeu? Ela é muito mais verdadeira. Você entende o processo de formação dessa pessoa aqui. E se ela aparecer depois de pijama, você ainda vai considerar ela autoridade. Geralmente, quando você vê uma celebridade, né? Você fala, nossa, o cara tá barrigudo. Acabou a celebridade. Você achava que tudo que ele criou era fake, né? Não é assim que a gente vê a celebridade? A gente olha e fala, meu, um dia você olha e fala, cara, não acredito mais nessa pessoa. Tudo que ela me contou era mentira. Não é? Pode cair assim, tipo, de um dia para o outro, não é verdade? Então, é isso que acontece com a celebridade. Por isso que eles caem, são cancelados e não sei o quê. É, tipo a Gil falou, tipo a Ivete Sangalo na live de pijama. Então, é porque você construiu as pessoas, a conexão com essas pessoas aqui, ela é muito mais verdadeira do que só com a celebridade. Então, isso é a nova pirâmide, né, de autoridade. E aí, beleza, mas Felipe, beleza, eu quero saber agora uma ferramenta para criar, né? A gente estava falando lá do gráfico. Ou seja, qual que foi a teoria que eu coloquei do gráfico? Como é que eu pego a visão que eu quero criar de autoridade de uma pessoa e trago o mais próximo possível? Como é que eu achato aquela linha do tempo e falo, meu, vamos desenhar agora a visão de autoridade e que vai justificar essas ações aqui, né? Então, essas pessoas que participaram desse sistema de treinamento, das mentorias e dos trabalhos, né? Para cada um não tinha uma solução padrão. Para cada um tinha uma solução específica. Então, teve gente que eu mandei para rádio, teve gente que eu mandei para... A gente estava fazendo roteiro para comercial de TV, teve gente que eu montei live, teve... Cara, você só conta a tua história. Olha, essa é a tua história e é assim que você vai subir um grau de autoridade, tá? E depois você vai subir outro, e depois outra ferramenta vai subir outro. Então, percebem que as ferramentas não é porque todo mundo está fazendo live que você tem que fazer live. Não é essa a pergunta. Não é porque todo mundo tem Instagram que você tem que fazer Instagram. Você tem que perguntar o que vai gerar autoridade para você. O que você vai fazer, qual é a ação que você vai fazer que vai gerar mais autoridade para você. E aí, quando você fizer isso, uma ação pode ser mais do que um ano de conteúdo que você gerar. Entenderam? Então, eu, no ImageMaster, tenho as minhas ações de autoridade. Né? Os alunos deles, cada um deles tem um plano de autoridade para desenhar. Eles têm aquela escalada. E aí, olha, vamos fazer essa ação. Então, isso daqui, essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês, né, isso aqui eu fiz no meio da pandemia. Então, naquele momento em que estava explodindo as lives, tinha live saindo pelo ladrão, saindo um monte de live, e a gente vai falar assim, nós vamos fazer uma live. Mas a gente vai fazer uma live desse jeito. E aí, saiu a série 10. Então, a série 10 eram 10 profissionais que falavam em 5 minutos cada um, uma dica importante do segmento dele. Só que aqui dentro, né, o aluno do ImageMaster, ele era a referência da série 10. E aqui, para criar essas pessoas aqui, tinha uma arquitetura. Quem a gente vai convidar primeiro, depois o outro. Aí, a divulgação da live. Isso aqui, né, para fazer isso aqui, a gente não gastou dinheiro nenhum para divulgação. Mas o flyer rodou
e praticamente no estado inteiro. Porque a gente criou um formato interessante, porque a gente criou uma ação que principalmente, né, aqui cada um teve uma escalada de autoridade. Não é todos iguais, né? Tipo, aqueles sistemas de marketing que prometem para você, fala assim, olha, você vai ganhar 100 mil reais em um ano. Não dá para aplicar isso para todas as pessoas. Cada pessoa tem um degrau de autoridade para subir. Cada pessoa tem um nível de conhecimento. Então, cada pessoa está num step daquele gráfico. E aí, só que independente do tamanho da pessoa, a gente sempre vai avaliar e falar assim, meu, qual que é a ação que eu tenho para gerar autoridade para esse cara? E aí a gente encontra uma ação. Então, aqui teve, para vocês terem uma ideia, teve desde pessoas que foram que foram questionadas, admiradas por pessoas muito mais experientes que ela, né? Você fala, pô, o cara é referência, nossa, veio para um cara com metade da experiência de vida dele e falar, pô, cara, me dá uma dica como fazer isso, entendeu? Então isso já é um step de autoridade, já é mercado olhando para ele, dando mais autoridade. Então, outras pessoas sendo convidadas para lives das instituições, né, sendo reconhecido por todo o segmento dela como uma pessoa importante, ou receber vários convites para apresentar palestras internacionais. Então, não tem. Quando vocês entendem isso daqui, você vai entender que você está num determinado nível e que você vai fazer uma ação que vai subir a autoridade, que sem dúvida vai fazer subir a autoridade. E é isso que importa. Não é se você vai, mas você sabe que você vai caminhar num passo muito mais largo do que qualquer outro que você fique tentando copiar outras pessoas, entenderam? Então, esse sistema aqui é uma das ferramentas, né? E aqui eu coloquei mais de 30 padrões, porque, como eu falei, não tem só as lives, tem N ferramentas que a gente pode usar aqui, e as ferramentas vão sempre falar, tá, como é que a gente vai aumentar a autoridade desse profissional? Como é que a gente vai fazer o mercado enxergar ele como mais autoridade? A gente sempre faz ele subir um ou mais degraus. E aí, isso daqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma novidade do ImageMaster, né? O ImageMaster Project, né? Todas as mentorias do ImageMaster foram feitas individuais, 2 anos fazendo mentorias individuais. E agora a gente lançou os programas em grupo, porque viabiliza muito mais, né? Muito mais econômico, e agora aquele benefício que poucos profissionais tinham, agora esses profissionais podem ter numa escala mais acessível, né? A gente fechou o time do ImageMaster de setembro, que a gente vai começar agora. Agora a gente vai começar a fechar o time de outubro. Então, esse grupo agora passa um mês, né, trabalhando em conjunto para um criar a imagem do outro. Ou seja, como é que a gente vai... Eles já têm a plataforma online lá. Hoje o ImageMaster está com a plataforma, em que eles podem ver todos os conceitos, entender a escalada, ver tudo antes, para na hora que a gente entrar nesse mês de projeto da imagem deles, eles já entrarem sabendo tudo, já ter feito os exercícios. Então, a gente vai num passo muito mais largo e principalmente, o que eu acho o mais valioso do ImageMaster é que esses profissionais vão se ajudar a construir a imagem deles, o que geralmente é o contrário, né? Você vê profissionais competindo pelas imagens deles, né? E você não vê profissionais se apoiando para um construir a imagem dele, o que não é o que você vê no ImageMaster. Porque dentro desse sistema, a gente tem 11 mandamentos, né? E um dos mandamentos, o 8º mandamento, é: você não vai denegrir a imagem de ninguém. Você vai ajudar os teus companheiros a aumentarem a imagem dele, a crescerem a imagem dele. Então, não é só um curso, é as pessoas se ajudando a crescer a imagem dele. E aqui a gente tem
Geralmente você vê nos sistemas, nos cursos aí, marketing médico, marketing jurídico, marketing para nutricionista. E nesses sistemas, a mesma classe profissional, eles estão aprendendo as mesmas receitas, né? Ou seja, você está falando para o profissional, olha, vem cá, eu vou fazer você diferente, mas eu vou ensinar para todos os teus colegas a mesma receita. Como é que você vai ser diferente se você está ensinando para todos os outros a mesma receita? Percebe? Então, aqui nesse grupo, tem gestor de TI, tem médico, tem dona de coworking, tem corretora de seguros, tem advogada, tem ilustrador. Então, realmente você colocar um grupo que vai desenvolver uma imagem, que vai sair imagens únicas. Eles vão desenvolver a identidade deles com muito mais propriedade e muito mais ajuda. E aí, a gente entra no último slide de hoje. O último slide, assim, eu já fiz muito, né, quando eu fazia gráfico, né, estudando estatística, eu fazia, gráficos muito avançados e não sei o que, a gente aprende a fazer cálculo 1 e não sei o que, áreas de gráficos e aprender a analisar gráficos. Mas esse gráfico ridículo aqui, ele tem 4 segredos que, assim, que se todos os profissionais aplicarem esses segredos, e aí vem o grande hacking profissional, né, para finalizar. Obrigado. Então, isso aqui, né, representa aqui a carreira de uma pessoa. Eu vejo todos os profissionais que entram no Image Master, eles estão exatamente com esse padrão aqui. Ou seja, o conhecimento dele, ele gastou milhares de horas estudando, acumulando conhecimento, ele tem muita experiência de vida, ele tem conhecimento, soluções para N coisas. Né? Ele gastou muito dinheiro, ele gastou coisa na média, aqui de 100 a 500 mil reais em formação de conhecimento, né? Então, é esse o padrão de formação do brasileiro. E aí você vai ver o que esse profissional ele sabe construir a imagem dele, ou seja, o quanto a imagem dele realmente vende todo o conhecimento que ele tem. Percebe? É muito ínfimo. É insignificante, assim, porque você olha o profissional de fora, você olha um site, você olha a apresentação dele, né? Eu gosto muito eu já fui em centenas de grupos de network e eu fico olhando a pessoa se apresentar ela tem 30 segundos, 1 minuto para falar quem ela é, né? E ela se apresenta exatamente igual a todo mundo. Então, ela não sabe usar isso aqui, aquele 1 minuto que ela tem para falar, olha, eu sou especial por causa disso. E aí, todos os dias, ele perde a oportunidade de se conectar. Ele perde a oportunidade de mostrar quem ele é. Ele perde a oportunidade em cada esquina que ele passa, em cada pessoa que ele conhece. Pô, às vezes você está num grupo de network que tem 20, 30 pessoas. Ou seja, quantas oportunidades de negócio você perdeu porque você perdeu 1 minuto que você tinha para se apresentar, percebe? E o engraçado é que outro dia, né, eu fui convidado lá para o BNI. E aí o cara falou, Felipe, você tem 30 segundos lá, né? Porque eles convidam o pessoal de fora e tal. O pessoal de fora tem 30 segundos para se apresentar. E aí eu falei, beleza. Eu fiz um roteiro que eu fiquei 1 hora, 2 horas trabalhando só naquele roteiro. De o que falar em 30 segundos. Porque eu quero falar para 20 pessoas, 30 pessoas. Eu quero que as pessoas saiam de lá sabendo quem eu sou. Sabendo por que eu sou importante. O que eu faço realmente. Qual é o meu valor. Entendeu? Então, quando o aluno, você acha que é por besteira que eles aprendem a contar a história deles em 1 minuto? Entendeu? Não é só para falar assim, olha, eu sou advogado especialista em trabalhista. Oi, tudo bem? Boa noite.
E acabou. Quantas pessoas você conhece com a mesma especialização que você, que fazem a mesma coisa? E aí, quando eu saí dessa reunião do BNI, o cara depois me mandou uma mensagem e falou, caramba, aquilo que você me falou ficou na minha cabeça. Então, é usar esses 30 segundos que você tem de um aperto de mão para a pessoa querer te ouvir 1 hora. Não é para você falar qualquer coisa. Entenderam? Então, é por isso que a imagem da maioria fica nesse patamar aqui. E aí, o primeiro grande segredo é que a maioria das pessoas está nesse patamar e não sabe. E o que ela faz? Ela busca outra formação, outro MBA, ela gasta 5, 10, 20 mil reais em mais uma especialização, em mais conhecimento. E ela acumula... Eu tenho profissionais que estão para entrar no Imagem Massa, que já entraram. O cara tem 3 pós-graduações, mas o cara não sabe fazer isso aqui que eu falei. Se apresentar num network, num grupo. Quanto mais a imagem dele e todo o resto, entendeu? Então, não é... né, o primeiro grande segredo que eu listei aqui para vocês, né, não é mais conhecimento que vai agregar, entendeu? Para gerar mais autoridade de mercado. E o simples segredo, né, o segundo, é simplesmente fazer isso, falar, para de estudar, para de acumular conhecimento. E falar, vamos ver como é que a gente usa esse conhecimento aqui para gerar valor, para gerar autoridade. E aí você começa a posicionar um profissional pelo que ele sabe, pelo que ele viveu, né? Isso é muito comum. Vários profissionais vêm em transição profissional. Pô, a pessoa, né, tem um profissional, não sei se ele está aqui, pô, o cara é bancário, o outro é corretor, trabalhava na Eletropaulo, foi virar corretor. Então, o que eles acham? Eles acham que eles estão começando do zero a vida deles. E aí eles olham lá para as referências e falam, putz, eu já estou velho, eu já estou com depois dos 30, 40 anos e eu nunca vou chegar naquele nível porque o menino tem 20 anos de idade e já tem mais seguidor do que eu. E já está mais na frente. Ele olha a imagem e fala, eu não vou alcançar aquele patamar. Né? Porque ele fica olhando as referências e aí ele acha que ele tem que estudar e ele acha que não tem mais tempo para fazer isso. Porque ele acha que ele precisa de tempo e conhecimento. Mas quando ele precisa simplesmente subir esse gráfico. Como é que eu vou transformar o meu conhecimento, o que eu já vivi, em imagem, para as pessoas olharem para mim e verem valor. Né? Eu preciso gerar valor. Todo esse conhecimento que você tem, ele tem que gerar valor. Gerar valor é melhorar a imagem e gerar mais autoridade. Quando você fizer isso, já é outro status profissional. É isso que muda. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Olhar para a tua imagem e saber como você vai transformar esse conhecimento em valor, em que as pessoas vão olhar para você e dar mais valor. Bom. Ô, Felipe. Oi. Felipe? Pode É o falar. Mário. Posso fazer uma pergunta? Quando a pessoa faz a migração, uma transição, vamos supor, com 40 anos, 45, ela decide fazer uma transição de carreira, né? Mas se ela se ela der uma reforçada na imagem dela, né, para adquirir, para chamar atenção e tudo mais, mas isso não varia de acordo com a carreira que ela quer seguir, porque tem carreira que demanda muito conhecimento, não é? Cara, varia. Você tem que avaliar cada profissional, mas eu diria que eu não encontrei assim nenhum profissional que passou por mim. A gente não conseguiu usar toda a vida que ele tinha, toda a experiência, independente do ramo que ele estava seguindo, deixar de usar aquela experiência para gerar mais autoridade. Ou seja, o que acontece? O profissional ele está migrando de carreira, né? Nessa carreira aqui, ele está nesse nível aqui, certo? E aí, o que acontece? Essa próxima carreira aqui ele vai seguir, na cabeça dele, ele fica preocupado, porque ele fala assim, putz, eu vou mudar, eu tenho que começar de baixo, entendeu? E aí ele começa a achar que ele vai cair a renda dele, vai cair a autoridade dele,
vai cair tudo. E aí ele começa. Então, eu procurei aqui, não achei, mas ó, o Giovanni está aqui. Eu tô aqui. Fala, Gil. Tô aqui, Felipe. Então, Falou, tô o aqui. Giovanni, ele é bancário. Faz 10 anos, né, Giovanni? 17. 17, desculpa. E ele foi para um ramo de estética automotiva. Você fala, meu, como é que eu vou gerar autoridade de um cara que vai sair de bancário para estética automotiva? Percebeu, Mário? Tipo, né? Você vai falar, pô, não tem como. O cara vai ter que começar do zero. Entendeu? É isso que na cabeça das pessoas fica. Mas quando você pega a metodologia e fala a construção, pô, aí a gente começou, Giovanni, vamos entender aqui, todas as duas. Aí começou o processo de escalada dele de autoridade. E aí a gente construiu uma imagem para ele. E o mais engraçado é que ele já está empolgado pra caramba, o cara ele já está vendendo o serviço dele e ele não tem nenhum logo ainda. Pronto. Ele não tem ainda o Instagram. Mas por quê? Porque a gente usou as primeiras ferramentas mais importantes para ele, que é ele se apresentar, ele saber mostrar quem ele é, né? A gente mudou a forma que as pessoas enxergam ele. Usando, né? E quando vocês aprenderem a usar essas autoridades, que, né, ele sendo bancário e ele sendo feito tudo que ele fez antes, para gerar a imagem de uma pessoa de estética automotiva, aí vocês vão falar, putz, era tão óbvio, né? Então, mas eu não conseguia, por quê? Porque aí ele achava que, pô, tem que ter muito tempo para chegar nisso aqui. Então, esse é o processo, é seguir a metodologia, fazer a leitura e seguir a escalada, né? Então, é isso que acontece quando você segue a metodologia. Você consegue, aí, legal, eu tinha um profissional que achava que ia ter que cair aqui para baixo, mas a gente, pô, como é que eu posso fazer isso aqui crescer? E muitas vezes, e eu estou falando, todas as pessoas que passaram por migração de carreira, ela gerou uma autoridade aqui, ó, maior do que ela achava que ela ia criar, até com a profissão dela, que ela tem anos, mais de 10 anos, 20 anos de experiência, entenderam? Porque não é o tempo que interessa. Não é o tempo que passou, não é o dinheiro, não é a quantidade de títulos, é como você consegue converter isso daqui em imagem. Oi, Antônio, beleza? Depois a gente se fala. Vocês percebem? Então, como é que, para quem já leu o livro, para quem já passou por esse processo, nossa, fica muito óbvio isso aqui, né? Talvez você esteja um pouco mais falando, nossa, como é que eu faço isso? Mas quando vocês entrarem no processo, isso aqui vira uma escalada que tudo faz sentido depois, tá? Então, e agora eu falei 3 segredos, né? Falei o primeiro que, né? Como vocês estão, né? Que vocês não sabem que estão acumulando conhecimento, sem saber que o segundo não é conhecimento, é como vocês vão usar o conhecimento para gerar imagem, tá? E gerar valor. E aí, o terceiro segredo é que as pessoas que cresceram, as pessoas que... Pode olhar um Jeff Bezos da vida, pode fazer a leitura do Steve Jobs, pode fazer esses caras, entende a vida deles, né? Eles funcionaram nesse padrão aqui, ó. Por quê? O que eu fiz lá com a alfaiataria? Por que as pessoas olhavam para mim, né? As pessoas olhavam para mim e achavam que eu tinha nascido alfaiate. Porque eu adquiri um conhecimento básico, né? Isso daqui, Felipe, eu estou vendendo muito mais do que eu posso entregar, eu estou enganando as pessoas, né? A Juliana está falando, eu conheci você assim, ela falou, eu achava mesmo. E aí, então, quando você pega isso daqui, você inverte esse gráfico, é o terceiro segredo, é quando você começa a valorizar as coisas mais básicas que você tem, que você nunca achava que tinha valor.
E é por isso que você não olha para as coisas e não valoriza elas, que a tua imagem ela é pequena. Então, e aí você fica com receio, você fala, nossa, eu preciso de uma graduação para fazer isso. Eu preciso de muito tempo. Eu preciso investir muito dinheiro aqui. Eu preciso, porque a minha referência, nossa, está muito longe de mim. Eu nunca vou chegar lá. Eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, investimento, né? E aí você fica, eu vejo as pessoas falando assim, todos que falam para mim, até entrar na Imagem Master, falam, eu não tenho tempo para cuidar da minha imagem. Ela não tem tempo porque ela está gastando todo o tempo dela tentando adquirir mais conhecimento, tentando trabalhar mais para fazer com que as pessoas reconheçam ela por causa disso daqui e acumulando cada vez mais isso daqui. E quando elas param e falam, meu, muda uma coisa aqui, eu falo, nossa, as pessoas valorizam isso. Nunca imaginei que isso ia, que as pessoas iam valorizar isso aqui. Eu falo, porque você transformou o teu conhecimento em imagem. Aí você começou a equilibrar o teu gráfico. Teu gráfico estava totalmente desequilibrado, né? Porque você tem muito conhecimento. E aí, o quarto segredo, né? Que isso vai deixar vocês de boca aberta. Tipo, estão preparados? Assim, é um segredo muito guardado, as 7 chaves. Entendeu? Um quarto segredo é que existe uma coisa chamada Google. Entendeu? O Google existe. E o Google, ele guarda toda a informação do mundo. E você está tentando fazer outra pós-graduação para guardar mais informação na tua cabeça. Esse é o quarto segredo, entenderam? Então, eu vejo profissionais aí no meio, falando, não tenho tempo, porque eu estou na minha, né? Assim, não vou falar, mas tem pessoas aqui que falaram isso para mim. Pô, eu estou no meio da minha pós-graduação, não tenho tempo, mas preciso melhorar a minha imagem, mas não tô conseguindo, não tenho tempo, entendeu? Por que ela está no próximo MBA? Por que ela investe, né? O dedo coça de vocês para gastar 20 mil reais no MBA, para gastar mais 3 anos estudando, para tentar fazer isso daqui, né? Forçar isso daqui, vocês entenderam? Então, esse segredo é você pegar o conhecimento que você já tem e muitas vezes, por que as pessoas fazem esse padrão aqui, desse gráfico aqui tão, né? Por que esse cara que trabalha nesse padrão aqui, que são as pessoas que se destacam, elas sabem, ela não tem a solução agora, ela não tem a informação na cabeça dela, ela às vezes não sabe o próximo passo, mas ela sabe como buscar, ela sabe aonde buscar, mas ela vende a imagem dela. E aí depois ela vai buscar a solução. Vocês entenderam? Então, eu estava hoje numa reunião com um advogado, e aí a imagem dele, né, um Image Master, a imagem dele foi crescendo tanto que ele começou a pegar trabalhos que não eram da área dele, mas ele sabia depois como transformar isso em operar esse trabalho, entendeu? Resolver o problema, porque é simplesmente uma questão de depois você resolver o problema, você buscar informação em outro lugar. Como eu falei, existe o Google, né? A gente não está mais na era de acumular informação na cabeça, né? O que acontecia no século passado, né? O teu título profissional, e por que as pessoas ainda ficam tanto nesse padrão aqui? Porque no século passado, o teu título fazia tudo por você. Você chegava e falava, olha, eu tenho esse título. E as pessoas te davam autoridade por isso daqui, né? Só que quando virou para a era da informação, a informação, o teu título, muita gente já tem. E não é isso que gera autoridade. Entenderam? O que gera autoridade é como você vai transformar essa informação para a sua pessoa para vender as soluções. Então, é esvaziar a tua cabeça de informação e colocar mais potência na tua imagem.